Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, o plano original de Deus. Vamos ver isso aqui na Bíblia, tá bom? Nós fizemos aí o estudo anterior, mais leis, e agora o plano original de Deus. Tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia. Amém? Vamos junto? Grande Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia e também pelo maná que o Senhor nos dá hoje, Senhor. Graças te damos pela tua misericórdia e paciência. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs onde estiver neste momento. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre eles e sobre mim também, para compreender tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, amém. Muito bem, irmãos. O plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus para os seus filhos? Vamos entender. Quais métodos, Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Quais? As guerras do povo de Deus eram lutas, e lutadas por Deus, não era pelas próprias pessoas. Essa briga aí, quem comprou foi Deus. Levar esse povo, tirar lá do Egito, foi Deus que comprou a briga, e tirar esse povo de lá e caminhar com eles ao deserto, e proteger eles e levar até a terra prometida. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, 23, versículo 20, está escrito assim, ó. Deus promete, a posse da terra. Então vamos lá. Deus fala assim no versículo 20, de Êxodo, capítulo 23. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes pelo caminho, te leve a um lugar que tenho preparado. Queridos, esse anjo aqui é Jesus. É Jesus que era aquela nuvem que cobria o povo para não se queimar no calor do deserto. Essa nuvem era Jesus, aquela coluna de fogo que esquentava eles e iluminava eles à noite andando, também era Jesus. Aquela pedra que jorrava água para eles beber, aquela grande multidão, a pedra, a Bíblia fala que é Jesus. Então, queridos, o verso 21 fala assim, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não se rebeles contra ele, porque não perdoará as vossas transgressões, pois nele está o meu nome. Foi bem isso que aconteceu também, Mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fazer tudo o que lhe disser, então sereis, inimigos dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Deus falou, se você fizer tudo que eu fizer, eu sou também inimigo dos seus inimigos e quanto os seus adversários, Se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu disser, olha que Deus fala, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 23, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e os ateus, os fariseus e os cananeus, os aveus e os jebuseus, e eu vos destruirei. E eu os destruirei. A batalha é de Deus. O verso 24 ele fala, não adorarás outros deuses, nem lhe darás culto, nem falar conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente e despedaçarás de todo
as suas colunas. Vamos entender até aqui, por enquanto, né? Até o versículo 24. Queridos, aqui já no primeiro verso que nós lemos, né? Que Deus tomou para si a responsabilidade de conduzir o seu povo do Egito para a terra prometida. Deus tomou para si mesmo, né? De tirar você também do Egito da tentação e do pecado. O padrão de Deus não muda. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Deus também quer tirar você do Egito de pecado que nós vivemos hoje. Tá? Deus não baixa o padrão. Deus não muda. Tá? E Ele quer conduzir, você e eu, conduzir através do deserto. Que deserto? O deserto da tentação. Vivemos num mundo de tentação, meu querido. Tá? Para a Canaã celestial. Deus está conduzindo ainda o povo. A história se repete. O verso 23 que nós lemos fala que o anjo ia diante deles. Claro que esse anjo era Jesus, né? Que era a coluna, a nuvem ali, que nem eu falei para vocês, né? Assim Jesus é tudo para você hoje e tudo na minha vida também. Aquele Jesus que cuidava do povo para não se queimar, não faltar água, né? Eles têm iluminação, a luz que seguia eles, a coluna de fogo. Jesus até hoje é assim, meu irmão. Ele nos ama. A prova está lá na cruz. Queridos, o verso 24 que nós lemos, aí, vamos ler ele de novo, para nós entender. Olha o que Deus fala. Não adorarás outros deuses, nem lhe dará culto. Êxodo capítulo 23, versículo 24. Tá? Não adorarás aos seus deuses, nem lhe dará culto, nem fará conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente e despedaçará de todas as suas colunas. Deus aqui está falando, nesse verso, para não se inclinar a deuses. Hoje existem muitos deuses, tá? No mundo ainda existem muitos deuses. E temos que fugir deles. Deus fala, não fará conforme as suas obras. Nosso padrão não é o do mundo que nós vivemos hoje, meu irmão. O nosso padrão é o mundo celestial. Tá? Veja no final que fala das colunas aí, né? Fala aqui das colunas, ó. No final fala assim, ó. Destruirá totalmente e despedaçará todas as suas colunas. Essas colunas aqui que está falando são os obeliscos, que está espalhado sobre a face da terra até hoje. E tem um grande, que é o maior que tem na terra. Fica em frente ao Capitólio nos Estados Unidos. E o mais original está no Vaticano, na Praça de São Pedro. Aquele vem direto do Egito. É dessas colunas que Deus está falando. Ali representa o órgão sexual de Baal, que era adorado desde a Torre de Babel e o Egito todo. Meu irmão, não mudou. Por todo lugar você vê. Por todo lugar. Deus falou desses postes ídolos aí. Você pode ver falando sobre eles no livro de Deuteronômio também. Tá? Deus está falando, né? Não farás conforme as suas obras, né? Então, o que são os obeliscos? Né? Veja no final aí, né, dessa leitura, fala das colunas que representam o sol, o dia do sol. O obelisco representa o dia do sol, o dia Sander, tá? E também
não só o dia do sol, o dia 25 de dezembro. É tudo ligado na mesma coisa. Tá? Nós não devemos adorar ídolos, que naquele tempo era de pedra, de madeira, de bronze, de ferro, né? Mas hoje são ídolos de que jeito? Disfarçados, né? Exemplo, o domingo representa o obelisco ao dia do sol, onde não devemos nos curvar diante do domingo. Está disfarçado aí. Nem a santidade do dia 25 de dezembro, porque é aniversário do sol. Tamuz, no livro de Ezequiel, filho de Nimrod, era comemorado nessa data. Semíramis, sua mãe, né, mandou que todo mundo comemorasse nessa data. E que 40 mulheres chorassem pela morte de Tamuz. Por isso que Deus fala lá no livro de Ezequiel, tá vendo lá, filho do homem? 40 mulheres chorando pela morte de Tamuz. Coisas abomináveis a mim, tu verás abominações maiores do que essa. E nós estamos vendo mesmo. Está cheio de Tamuz por aí. Quando você comemora o dia 25 de dezembro, você está comemorando o dia do sol, porque Tamuz era chamado o filho do sol. Nimrod tinha morrido e sua mãe disse que ele era o filho do sol. Quando o sol aparecia, todo mundo caía de joelho, adorando o sol. Queridos, o dia 25, o verso 25 aí, fala isso, ó. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Ninguém pode curar igual a Deus. Cura seu espírito, sua alma. Ele que te fez. Ele conhece cada problema teu. Cada órgão que você tem. Foi ele que te fez. Meu irmão, é Deus que nos cura. Viu? Né? Mas louvado seja Deus também pelos médicos, né? Pelos cirurgiões, né? Bons, pelos médicos cirurgiões que existem. Louvado seja Deus, tá? Mas nós não somos curados por eles. A cura vem de Deus. É tanto quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele ora. Ele pede primeiro para Deus Pai, para ajudar ele. O médico não quer ver o seu paciente morrer ou perder um membro. Queridos, é Deus que cura. Queridos, lendo até o verso 23 aí, até o verso 33, que você pode pegar aí de Êxodo, capítulo 20 até o 33, né? Veja que não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem pelo seu novo território. A luta pertencia a Deus, tá? Naquela época e hoje também. Deus não muda. Malaquias 3:6. Deus não baixa o padrão. Tá? Meu irmão, ele é que está à frente das suas batalhas. Deus é que está levando o povo à terra de Canaã, que mana leite e mel. Para aqueles que o seguem. Deus pune, sabia? Porque a punição, geralmente, é você que faz sempre em cima de você. Então Deus faz a parte dele. Porque Deus é justo, meu irmão. Quem matou os egípcios no Mar Vermelho?
Aí vocês podem falar para mim, foi eles mesmos. Eles não acreditaram em Deus. Duvidaram dele. Mas quem derrubou a água por cima? Quem destruiu, né? Quem destruiu, não. Quem destrói nossos inimigos? A Bíblia falou aqui. Deus, tá? Nós não temos que nos vingar dos nossos inimigos. Isso é um assunto para Deus. É Deus que vai na frente, tá? Essa luta aí pertence a Deus, não é você que tem que fazer a sua vingança pela própria mão, tá? Lembre-se do rei Assírio ali. Lembra do que aconteceu com o rei Assírio? Tá? Senaqueribe ali, que era o rei Assírio. Deus derrotou o exército de Assírio em uma noite só. Sabe quantos soldados ele tinha para lutar contra o povo de Israel? 185 mil soldados. É mole, que mais? Não dava nem para começar o massacre contra o povo de Israel. Foram mortos por quem? Olha na Bíblia para você ver. Pelo um anjo só do Senhor. Um anjo só. Em uma noite matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Um anjo. Tá? Não precisamos de outro Deus. Nós temos um Deus que vai na frente das nossas batalhas. Tá? E olha que esse anjo brigou lá e os israelitas nem brigaram. Não deu nem tempo dos israelitas brigar. Morreu tudo. Mas Deus deu a vitória. Por quê que Deus deu essa vitória? De Ezequias sobre o rei ali, sírio, né? Senaqueribes. Por quê? Porque ele confiou. Ezequias, ele confiou em Deus. Ele confiou em todas as palavras do profeta Isaías. Foi por causa disso. Quem confia em Deus e acredita em Deus, tem a vitória, meu irmão. Porque é Deus que compra as suas batalhas. Você está passando por sofrimento, Deus mediu, Deus pesou, e Deus sabe até onde você suporta. Deus informou a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes. Deus informou a Abraão. Mas só depois de 400 anos, ele falou, né? Isso está lá em Gênesis, né? Capítulo 15, versículo 13 a 16, tá? Deus falou tudo antes. Deus anuncia tudo antes dos seus profetas. Falou isso, tá? Para o seu servo, né? Deus falou que expulsaria as nações à frente de Israel por 2 métodos em comum, mais métodos eficazes também, tá? Primeiro, enviando terror sobre as nações ímpias. Segundo, enviando vespões, né? Vespas, que o expulsaram da terra, antes que os israelitas chegassem ao novo território. O seu inimigo já tinha abandonado o lugar, fugiram. É Deus que vai na frente. É Ele que compra a sua briga. Entrega o teu caminho a Ele, deixa que Deus seja Deus na sua vida. Você vai ver como as coisas vão para frente. Mas quem fez essas obras? O que aconteceu com aquele povo ali que fugiram? Deus é quem luta as nossas batalhas, tá bom? Assim foi no passado, assim é hoje, meu irmão. Tá? Não queira lutar sozinho. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Aleluia, amém. Né? Meu querido irmão e minha querida irmã,
Hoje nós estamos vivendo em tempos de graça, sabia? Tá? Confessando nossos pecados, vamos encontrar misericórdia, vamos encontrar perdão de Deus, confessando nossos pecados. Que Deus te prepare, que Deus te abençoe, tá? Que Deus prepare você, né? E derrame sobre você o Espírito Santo que nós habita. E deixa que Deus seja Deus na sua vida. Aleluia. Estudo de amanhã. Olha só como é difícil, está escrito na Bíblia. Olho por olho e dente por dente. Vamos entender primeiro por que Deus falou isso aqui. Olho por olho e dente por dente. Queridos, tem coisa aqui difícil do ser humano fazer. Inclusive eu. Mas o Espírito Santo vai nos ajudando devagarzinho. Tem que dar tempo antes de Jesus chegar. Amanhã nós vamos ver isso aqui, olho por olho e dente por dente. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto nessa batalha, né? Lutando contra o mal, lutando contra esses egípcios de pecado que nós vivemos, tá bom? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor. E amanhã nós estamos lá junto, olho por olho e dente por dente. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Tchau. Amanhã vai ser de manhã, bem de manhã o estudo, tá bom? Tchau.